Hoje eu tinha pelo menos dois motivos para fazer uma gravação especial do lado de fora de casa ao ar livre. Quer saber por quê? Acompanhe. Meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Sejam muito bem-vindos, fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas. Hoje a gente vai conversar sobre a comunhão das paixões. Quando a gente tem duas coisas que a gente gosta de fazer, não é incomum que a gente aproxime essas duas coisas. Pense em relações, pense em casamentos, em possibilidades, em conversa, em diálogo. E é o que acontece comigo com muita frequência entre duas atividades. Uma das atividades é a escrita, é a atividade que nos traz aqui hoje, é a literatura, é a paixão pela palavra, são as suas possibilidades, são os gêneros narrativos, são os recursos que a gente tem à disposição, é a vida do artista. E dentro disso tem outra das minhas paixões que pode ser dividida com você ou não, mas não importa tanto porque eu convido você a escutar essa conversa, porque muita coisa referente à paixão da escrita pode oferecer possibilidades, né? Pode se abrir para perspectivas. Qual que é essa segunda paixão? A corrida. É uma atividade física. E é uma atividade física muito conveniente para quem escreve, para quem passa muitas horas sentado ou num escritório ou em alguma atividade criativa em que você tem que ficar parado por muito tempo. A corrida ela é muito bacana. Bom, em primeiro lugar, a corrida ela se dá ao ar livre. A corrida dispensa a necessidade de equipamentos, de ferramentas, de acessórios. Nesse sentido, ela é bastante democrática. Se você tem um corpo mais ou menos saudável, você tem condições de correr. Claro que se você fizer do jeito certo, se você fizer respeitando os próprios limites, né, é algo que é possível fazer. Eu vou falar um pouco do meu percurso, eu vou falar um pouco por que eu escolhi a corrida e quais são as pontes que eu consigo traçar entre o que a corrida me ensinou para o meu ofício de escrita, para o meu ofício literário. Eu estava falando que a corrida é muito conveniente porque é muito perigoso a gente ficar parado, né? Assim, é muito perigoso a gente se entregar para o ócio, né? Eu comecei a correr de uma maneira incomum. Bom, eu sempre admirei corredores, mas nunca achei que fosse algo para mim. Eu achava que era uma atividade de alta lesão, que machucava o corpo. Eu gostava de caminhar, gostava de yoga, gostava de pilates, ainda gosto dessas práticas, é claro. A musculação também, durante um tempo eu fiz, até que chegou a pandemia e a gente descobriu que uma certa academia muito difundida no Brasil estava financiando fake news durante as eleições e por conta da pandemia e por conta das eleições eu resolvi sair e tive que me virar, como muitos de nós, sozinho. E a corrida é algo que eu já praticava antes da pandemia. Começou, mas não começou faz muito tempo. Começou em 2018. Na verdade, a história toda começou talvez um ano antes, ou talvez muitos anos antes. Eu vou explicar por que essa confusão dos princípios. Eu sempre sofri de dor nas costas. Dores na lombar, dores lancinantes na lombar. E passei por muitos médicos. Um falou que eu tinha que operar, outro passou tantas ou quantas sessões de fisioterapia, eu fiz as 10, 15, 20 sessões de fisioterapia, voltava a me machucar e voltava a doer, tinha que ficar uma semana deitado, prostrado, tomando anti-inflamatório, tomando relaxante muscular, perdendo festa, perdendo encontro, muitas vezes todo arqueado como um velhinho, né? Como uma pessoa de uma idade muito mais avançada do que a que eu tenho, né? E era muito debilitante esse estado. Era muito debilitante. Eu acho que um sinal de que caí na faca, ou seja, passar por uma cirurgia não funcionaria necessariamente, foi uma sessão de quiropraxia que eu fiz com um profissional chamado Abi. Ele faleceu, se eu não me engano, parou eu nunca tive mais contato com ele, mas ele fez alguns movimentos quiropráticos que me assustaram muito na hora, me chutou, ele fez muita coisa, torção, e eu saí bem. Eu estava numa época muito ruim, eu estava com dores há meses e meses, aquela dor crônica que não passa e não passa e não passa, você deita, você levanta, a dor é constante, você se limita nos seus movimentos, isso te impede
sentir prazer, te impede de muita coisa. Mas aí, por um acaso, eu ouvi um episódio de um podcast, isso foi em 2017, de um cara que mencionava um médico nova-iorquino que tinha acabado de falecer. Um médico especializado em dores na coluna, que trabalhava num hospital de Nova York. O nome dele era John Sarno. E ele tinha escrito 2 livros, e a tese desses 2 livros sobre a dor nas costas era de que a dor nas costas era predominantemente de origem histérica. O que eu quero dizer com isso? É uma conversão histérica, ele tem a ver com estresse, tem a ver com tensão, ele não é uma afecção física localizada no corpo, num ponto específico. Ah, Thiago, mas eu tenho protusão, eu tenho encurtamento na bisnaguinha entre as vértebras. Pois é, eu tinha também feito raio-x, eles tinham apontado, olha, você tem aqui um problema, um defeito na sua coluna é prejudicada, ela é debilitada. E o que o John Sarno falava é, olha, o que acontece é que os caras não têm essa resposta, tudo que é psicológico os médicos em geral ignoram, aí eles tiram o raio-x, veem que tem lá uma protusão e falam, a dor advém disso, a dor advém disso, né? Então tá aqui algo para diminuir a sua inflamação, tá aqui algo para reduzir a sua dor. E o que se viu ou seja, o que se vê até hoje é uma indústria de analgésicos, né? Uma indústria de anti-inflamatórios. E eu fui pesquisando sobre o tema, eu vi que não tinha uma correlação entre anti-inflamatório, redução de dor nas costas. Saiu um dossiê numa revista super séria, uma revista acadêmica, médica, The Lancet, que comprovava isso. Era um dossiê de pesquisas de várias regiões que dizia que a dor nas costas era algo que se dava principalmente em idade laboral, ou seja, entre 25 e 60 anos, que é quando você está mais suscetível ao estresse da vida moderna, ao estresse do trabalho. Você é responsável pelos seus filhos, você é responsável por uma família, eventualmente você está carregando várias responsabilidades nas costas, e isso é uma maneira do corpo, vamos dizer, desviar uma angústia, uma tensão que você esteja enfrentando. Eu ouvi isso provavelmente com o ceticismo que você deve estar ouvindo, mas com uma esperança também. E fui atrás, li o livro do cara, desse John Sarno, li outro livro do cara, e ele fala, olha, ao invés de uma atividade física, ao invés de parar de fazer atividade física, você deve fazer uma atividade física vigorosa. Você tem que mandar sinais para o seu corpo de que você não acredita nessa dor, de que não tem nada de errado com você, não tem nada de errado nas suas costas, você não tem nenhum problema. Eu tinha lá o meu raio-x de protusão, eu tinha um outro médico que falava que o meu joelho estava ferrado, que eu nunca podia fazer mais nada, que eu tinha que tomar um remédio para sempre. Isso foi há alguns anos, né? E tinha dor no joelho, ficava com dor o tempo todo. E eu falei, olha, esse é o meu último recurso, essa é a minha última chance. Bom, abre aspas, né? Vou abrir vou abrir parênteses aqui. Eu não recomendo que você faça nada com base nessa conversa. Eu estou falando da minha experiência, certo? Eu não me responsabilizo pela sua. Não tenho como me responsabilizar, porque eu não sei o seu caso. É impossível saber, né? Então, assim, eu confio que você vai fazer os seus cuidados. Estou contando um pouco a minha história, né? E a minha história é que eu comecei a correr. Foi assim que eu melhorei das dores na lombar uma vez. Eu fiquei congelado, acompanhei a minha companheira que estava fazendo um estágio, um intercâmbio num museu em Londres. Fui visitá-la em Londres e comecei a correr lá. Sem correr, eu travei as costas. Estava muito frio. O frio nunca caiu muito bem para mim e rígido como eu estava, o corpo todo retesado. Eu travei as costas, né? E aí passou uma semana, assim, começou a melhorar. Eu falei, quer saber? Eu vou seguir as orientações do John Sarno. Eu baixei um aplicativo de corrida, desses que você caminha e corre, vai ouvindo no fone, ele vai falando, agora caminha por 3 minutos, agora corre 1 minuto, agora anda 2 minutos e assim por diante. Isso foi em fevereiro de 2018. 2019, 2020, 2021, 2022 vai fazer 4 anos. Eu começava correndo, sei lá, 1,5 km, 2 km, intercalados com caminhadas, né?
eu não tinha pressa de correr mais e mais. Eu não estava competindo comigo mesmo. Eu não queria me impressionar. O que eu queria é ter uma atividade física que eu pudesse exercer, que pudesse melhorar a minha saúde. E que isso me ajudasse a reduzir minhas dores, tanto no joelho quanto nas costas, não aumentar minhas dores. E funcionou. Hoje em dia eu corro 3 vezes por semana. Durante 1 hora eu corro mais ou menos 9 quilômetros. Eu tô louco para que a gente ainda tá falando num período de abertura, de pandemia e tal. Tô louco para que logo mais eu possa competir não competir, mas participar de uma prova de 10K, que fala, né? Que são os 10 quilômetros. Essas provas de rua, porque são muito divertidos, né? Acho que são provas muito divertidas, é muito gostoso. A última que eu fiz foi em dezembro de 2019, eu fiz a de 5 quilômetros, que eu terminei rapidinho, em 35 minutos. A de 10K você faz em 1 hora e pouco, 1 hora e 10, enfim. Não importa tanto tempo que você... Hoje em dia é isso, eu tenho essa atividade regular. Isso me preserva de dores nas costas, isso me dá saúde, isso é de alguma forma um equilíbrio do meu peso. Desde que eu comecei a fazer uma atividade física rigorosa, eu me recupero dos resfriados, das gripes, de qualquer coisinha boba assim que eu tenha muito mais rápido. Ou seja, eu vejo que o meu corpo ele tem uma capacidade de regeneração, ele está funcionando muito melhor. É uma curiosidade, né? Em geral, a corrida ela não te ajuda a emagrecer. Se você está pensando, eu quero perder alguns quilos e tal, em geral, a corrida como prática regular, ela não vai te ajudar a emagrecer. Por quê? Porque teu corpo vai funcionar melhor. O que isso significa? Que a tua capacidade aeróbica ela vai ser aprimorada. Você vai precisar de menos energia para fazer a mesma atividade que você faria se você fosse ocioso, demorando muito mais ou gastando muito mais. É por isso que, do ponto de vista da saúde, ela é ótima, porque o teu corpo acaba ficando um corpo que com 2 passadas alcança ali 100 metros, enquanto que um sujeito que é muito ocioso, que tem, né, enfim, que tá todo paradão, que a circulação dele é pior, que o batimento, a capacidade cardiorrespiratória é pior, o corpo dele vai tomar muito mais, assim, ou seja, ele vai exigir muito mais desse corpo para fazer a mesma atividade. Isso faz com que eu corra 9 quilômetros e gaste, vamos dizer, 400 calorias. E você, que não está acostumado a correr, vai caminhar 1 hora, o mesmo tanto que eu vou correr, e vai gastar as mesmas 400 calorias. Porque a questão da caloria é esforço. Eu, hoje em dia, tenho muito menos em esforço para correr. Só que o meu corpo, claro, ele é um corpo muito mais saudável. E isso permite que eu possa escrever. E eu posso escrever sem ficar paralisado, sem precisar ficar escrevendo deitado, sem precisar sentir dor enquanto eu escrevo, né? Eu sou um cara que fico horas e horas sentado escrevendo. Hoje de manhã aconteceu isso, eu acordo, 1 hora depois eu começo a escrever, eu passo 4 horas escrevendo, e em sessões de 1 hora, e tudo bem, entendeu? Porque eu tenho lá uma atividade física regular. Precisa ser correr? Não, claro que não precisa ser correr. Mas é bom que para você como escritora, como escritor, você tenha uma atividade física regular assim para ontem, entendeu? Porque isso vai te ajudar a pensar melhor, isso vai ajudar no seu ânimo. Thiago, esse papo, essa positividade tóxica, não é positividade tóxica, é positividade. Eu acho que as coisas já tem problema demais para que você afunde. Então, assim, o que a disfuncionalidade da melancolia te ajudou na sua vida? Ele não te ajudou a fazer versos melhores, ele não é necessariamente uma lucidez, ele não ele não ajuda você a escrever livros, entende? Então, assim, se você pode correr, se você pode fazer um pilates, uma yoga, que seja, caminhar, sabe? Com regularidade, assim, se comprometer consigo mesmo, eu realmente recomendo que você faça. Porque a gente não está aqui para o curto prazo, né? A gente está aqui para o médio, para o longo prazo. Então, a gente vê a história de escritoras e escritores que começaram a ter reconhecimento aos 60, alguns aos 70 anos. Então, sei lá, a gente quer viver esse tanto. E a gente já tem muita coisa para reduzir a nossa expectativa de vida, para que a gente possa contribuir com com esse ambiente tóxico, com esse ar tóxico, com essa comida tóxica,
né, com esses 450 agrotóxicos que o governo liberou para nossa mesa generosamente nos últimos anos, né? Então, é isso. E tem algumas coisas que, bom, quando a gente começa uma atividade, os livros, como é o caso do livro do John Sarno, desse médico que não era professor, mas era um profissional do hospital de Nova York, eles me ajudaram. Os livros sempre me salvaram, né? Os livros de ficção, os livros de não ficção. E eu sempre fui um cara que, claro, o geek dos livros, né? Eu começo a fazer alguma coisa, começo a refletir sobre determinado aspecto da realidade, eu vou para os livros, eu vou ver o que está publicado sobre essa área. Essa é uma abordagem que sempre me ajudou muito, né? Então eu fui para os livros, eu li um livro do Murakami, que eu recomendo muito, que se chama O que Falo do que Falo de Corrida. O que falo quando falo de corrida, né? Que é uma brincadeira com outro livro, que é o que falo quando falo de amor. Esse não, ele se chama O que Falo Quando Falo de Corrida, conta a história do hábito de corrida do Murakami. O Murakami é um sujeito que escreve muito, ou seja, ele é um cara que tem uma resistência para os livros, para a escrita muito grande, e ele faz um paralelo da resistência física da corrida. Ele fez maratona, fez uma ultramaratona, ele conta como foi essa experiência da ultramaratona. Ele fala um pouco da trilha sonora que ele gostava de escutar quando ele saía para correr. E por falar nisso, no link, na descrição desse episódio, eu vou deixar para vocês uma playlist também, uma playlist especial das minhas músicas, do que eu gosto de escutar. Claro que a gente tem períodos, a gente tem momentos. O ideal seria tocar aqui alguma música, né? Mas as músicas, elas têm direitos autorais. Então eu vou deixar uma lista, uma playlist, um link de uma playlist do Spotify para você poder escutar em que ocasião você quiser, na circunstância que você quiser. E se você quiser correr ou começar a correr ouvindo, ou caminhar ouvindo essa playlist, o convite está feito. Vai ser um prazer. Me conta depois o que você achou. Tem um outro livro também chamado Nascida ou Nascida para Correr, Born to Run, onde o jornalista ele fala da exploração, da investigação dele de um grupo. Ele descobre uma etnia no México, e é uma etnia que vivia fazendo maratona quando rolavam as maratonas, e é uma etnia que corre, uma turma que corre longas distâncias, 40 quilômetros, 60 quilômetros, e corria assim, corre de chinelo, sabe? Assim, sem aqueles celulares, sem os aparelhos, os relógios, sem o uso de bebidas especiais, de grandes tecnologias. Ou seja, os caras eram um povo, são um povo corredor. E tem um outro livro que eu li do Drauzio Varela. O Drauzio Varela é esse médico bastante influente no Brasil. Tá começando a chover, não sei se vocês estão escutando o barulho da chuva na telha. Vamos ver se vai continuar a chover, senão eu passo para dentro. Para gravar esse episódio, aconteceu isso. Eu testei o som, começou a chover, aí eu tive que parar. Bom, vamos ver. Eu vou dar uma pausadinha, vou esperar um pouco passar. Eu acho que vai passar. E passou. Passou a chuva. O terceiro livro é o livro do Drauzio Varela. É um livro que se chama Correr. E ele fala também um pouco são crônicas da sua experiência como corredor, das suas maratonas. Aquilo me deu muito estímulo, né? Ele me incentivou muito, ele desfez, ou seja, desconstruiu muitos medos que eu tinha sobre a atividade cardíaca e corrida. De qualquer forma, pessoal, eu recomendo que vocês façam os exames necessários, que vocês sejam consultados por um médico para qualquer tipo de atividade. Eu não estou recomendando que, de jeito nenhum, eu nunca fiz isso, que a gente saia fazendo alguma coisa sem, vamos dizer, sem um amparo necessário, assim, sem ter esse cuidado com o corpo, né? E bom, quais são os paralelos como escritor e como corredor ao longo desses últimos anos eu fui construindo? Em primeiro lugar, a gente conhece o mundo a pé, e na escrita a gente também conhece o mundo a pé. Existe um esforço na atividade da escrita de desacelerar, né? De observar as coisas nos seus detalhes, a cor,
mais sutil, né? A gente é um pintor, a gente é um desenhista, a gente desenha esboços, e para isso a gente precisa enxergar o mundo, a gente precisa desacelerar e olhar para esse mundo, o que não acontece quando a gente está dentro de um ambiente climatizado, quando a gente está dentro de um carro, quando a gente está dentro de um trem, quando a gente está num ônibus. Se a gente está sempre com pressa, sem poder olhar para as coisas, a gente não consegue entrar em contato com elas. Então a corrida, o bonito da corrida é que ela te permite também, vamos dizer, percorrer grandes distâncias e devanear enquanto você percorre essas grandes distâncias, não é? Então ela é um contato com o mundo a pé, e isso faz toda a diferença. E a escrita, ela também é, de alguma forma, esse contato com o mundo a pé. A segunda dimensão, ela foi destacada nesse livro, eu mencionei, do Murakami, né, o que falo quando falo de corrida, e é a ideia do fôlego, né? A gente tem, com o tempo, uma redução gradual no nosso fôlego, né? A gente tem um pico da atividade física, cognitiva, ali que se dá, né, aos 36, 37, 38 anos, e se a gente não cuida, se a gente não preserva esse fôlego, ele vai caindo, ele vai sendo reduzido, a gente vai ficando mais devagar, a gente vai falando mais devagar, e quando a nossa atividade é mental, intelectual, muitas vezes a gente se perde, né, nos nossos pensamentos, o que é bom. Mas, por um outro lado, é bom que a gente possa, vamos dizer, exercitar essa cognição. E correr é uma das maneiras de manter esse fôlego cognitivo, né? É uma maneira... A gente tem uma noção de que a cabeça não está no corpo, e a cabeça está no corpo. A nossa cabeça, a nossa máquina de pensar, ela está ligada à irrigação sanguínea, ela está ligada à capacidade aeróbica, ao oxigênio que a gente consegue carregar no sangue, né? Então, enfim, a gente não vale a pena, nem seria a pessoa apta a fazer a esmiuçar em detalhes esse tipo de discussão, né, orgânico, né, biológico, mas tem muita gente que pode fazer isso, né? O que eu posso te dizer é que faz toda a diferença. Faz toda a diferença correr 3 vezes por semana, ou fazer uma atividade física intensa 3 vezes por semana, no que se refere ao nosso fôlego, no que se refere à nossa capacidade também de ficar sentado muitas horas, e de poder pensar, em estar afiado para participar de uma discussão, para poder pensar, responder, argumentar, fazer réplicas e tréplicas. Isso é muito importante, e isso tem muito a ver com a escrita, além de contribuir com a escrita, não é? É isso que eu estava comentando, né? Tem um terceiro elemento, que é a escrita e corrida não são uma forma de competição. A gente não compete com outras pessoas, né? Um escritor não está competindo com outro escritor, e nunca vai estar competindo com outro escritor. Seria uma ideia absurda a ideia de que esse livro tem que passar um outro. Tá passando uma moto por falar nisso. Esse livro tem que ultrapassar um outro. Não faz sentido, né? Da mesma forma, quando a gente corre, a gente não está competindo com outra pessoa, a gente não quer passar outra pessoa. Eu treinei tanto para minha prova de 5 quilômetros que eu me inscrevi ali como os últimos, né? Qual é a sua capacidade? Sabe lá qual era a minha capacidade, mas eu me coloquei entre os últimos. E eu fui passando as pessoas com o tempo, fui passando, só passei gente. Por quê? Porque eu treinei demais para chegar. Eu treinei mais do que a turma que estava indo lá para começar a correr numa prova de 5 quilômetros. Eu comecei a correr 1 ano e meio antes da minha primeira prova, né? Mas eu não estava competindo com eles, né? Eu tava comigo mesmo. Eu estava feliz de ter completado a prova. Assim como quando a gente escreve, a gente fica muito feliz de ter terminado da melhor maneira possível o nosso romance, o nosso livro de contos, a nossa obra de não ficção, né? Não faz sentido essa ideia de se comparar com o outro. Se a gente for parar para pensar mesmo, é absurda, né?
não faz sentido, né? E eu acho que algo que está relacionado a isso é o fato de que a corrida e a escrita são atividades predominantemente solitárias, né? Quando você está escrevendo, você está só consigo mesmo ou consigo mesmo, assim como na corrida, né? Você pode fazer suas provas e correr com os outros, você pode correr com um amigo, mas ao fim e ao cabo cada um vai ter um ritmo, cada um vai ter é, uma rotina, vamos dizer, um hábito, né? É muito difícil encontrar alguém que tenha o mesmo fôlego que você, tem o mesmo horário que você. E, de qualquer forma, mesmo que você corra ao lado de alguém, seria equivalente a escrever ao lado de alguém, né? A pessoa que corre está correndo só. Ela pode estar em companhia, mas ela está correndo só. E quando a gente escreve, o momento particular da escrita é um momento solitário. Todos os outros momentos podem não ser solitários, né? Aliás, eu acho que não devem ser solitários. A possibilidade de trocar experiências, de compartilhar os processos, de conversar sobre diferentes dimensões da literatura, do próprio projeto, de ser lido, de conversar sobre esse processo de escrita e de outras leituras. Isso deve ser compartilhado se você quer ir longe, se você quer assim, aprender muito e aprender rápido, né? E eu acho que o espaço de uma oficina de escrita é esse, justamente. E mais o momento, né, em que você está lá sentado diante do computador ou diante de um caderno, ele é só seu, assim como o momento de escrita. E é um momento de devaneio profundo, né? As ideias de quem caminha são ideias que caminham, né? E a gente desenvolve, assim como na escrita, também na corrida, um hábito que é um hábito de ruminar, né? A gente rumina escrevendo e a gente elabora muita coisa correndo e escrevendo, não é? Coisas pessoais, coisas do nosso projeto estético próprio, poética própria, mas também de outras dimensões, né? O que você vai fazer da vida, o que você vai fazer primeiro, o que você vai dizer para fulano ou beltrano, né? Mágoas a gente resolve correndo, mágoas a gente resolve correndo e escrevendo, não é? E assim por diante. Eu acho que também tem uma ideia de um estado de ânimo que você constrói. Eu acho que tem a ver com essa elaboração pessoal, né? Que na escrita é um estado de fluxo. Você mergulha naquele tempo da escrita e você perde a noção do tempo. Você esquece um pouco de onde você está porque você mergulha na sua atividade. Por isso que o artista, o criador, a criadora passam horas compondo, escrevendo. Quando você realmente mergulha nesse estado, não está toda hora olhando para o relógio, não toda hora se observando de fora, é quando você alcança, vamos dizer, um ponto que é um ponto do prazer. É um ponto em que o ritmo, né, e a qualidade da tua escrita encontram, vamos dizer, um alinhamento. E a mesma coisa para a corrida, você alcança, acho que a endorfina, eu acho que a paisagem, a vista, a própria cadência dos passos constroem, vamos dizer, uma espécie de transe, né? E esse transe, ele é muito prazeroso. Ele é um momento em que você se perde um pouco de si mesmo, em que você se livra um pouco de si mesmo, em que a sua ideia de identidade ela fica mais em segundo plano, em terceiro plano, sabe? É ao mesmo tempo um não fazer nada, mas em geral, quando você não faz nada, a tua cabeça se enche de ideias ou más ideias, né? Você fica lá pensando, o que tem que fazer, você fica cheio de escrúpulos ou cheio de escrúpulos e pensando, não, mas isso, mas aquilo, mas é isso que eu tenho que fazer, mas... E quando você está correndo, não. Você não tem que fazer outra coisa, você tem que estar lá, o teu lugar é aquele mesmo, né? E na escrita também, né? Bom, eu acho que também tem algo que toma um tempo, né? Eu acho que existe a gente começa às vezes com muita empolgação. Quando a gente começa a correr, quando a gente começa a escrever, e quando a gente não tem essa prática, a gente é tomado pelo entusiasmo e tomado pela empolgação,
mas existe uma paciência a ser desenvolvida aí, né? Tanto para a escrita quanto para a corrida. Essa paciência é a paciência do fôlego, é a paciência da capacidade pessoal, né? É uma paciência de deixar, vamos dizer, o tempo exercer os seus efeitos. O tempo e a prática exercer os seus efeitos. E é curioso como depois de um determinado momento em que você está escrevendo com muita frequência, né? Escrevendo com assiduidade e correndo com assiduidade, ambas as práticas você já não consegue mais largar muito. Se torna ruim. Um dia que você não escreve não é um bom dia. É um dia que você fica um pouco inquieto, um pouco inquieta. E é a mesma coisa com a corrida. Eu fico muito inquieto quando eu não corro. Se tem um dia que é o meu dia de corrida e eu não corro, eu sinto como se houvesse essa carga que precisasse ser despejada ou elaborada de alguma forma. E a escrita também. É quase como se tivesse algo ali que precisa ser dito, algo ali que precisa ser não despejado, porque a gente não despeja as coisas no papel, né? A gente vai pousando as coisas no papel. Às vezes a gente despeja as coisas no papel, depois revisa, trabalha, né? Retrabalha. Mas, em geral, é uma necessidade de colocar para fora, né? Tanto uma certa energia, uma certa pulsão de vida e de morte que a gente precisa despejar em algum lugar e que precisa de um destino, né? Esse destino às vezes é a corrida, às vezes é a literatura. Minhas queridas, meus queridos, deixo aqui então mais uma vez o convite para que vocês escutem a playlist que eu criei, tá na descrição aqui do episódio, e a gente se vê num próximo episódio de Prelo. Um grande abraço e até mais. Tchau!